Olá, boa noite para vocês que estão acompanhando. Bela vitória do Santos, né? Uma pena que quando eu faço assim, que é o Gabigol, eu tô no ritmo do Gabigol, né? O Gabigol não esteve porque ele está se recuperando. É dúvida contra o Flamengo. Santos que com o Neymar sendo destaque, dando duas belas assistências. O primeiro foi uma assistência de gênio. O passe que ele deu no gol do Tassiano foi uma bela jogada. E no segundo gol começou com o Neymar na jogada, assim, no contra-ataque. Ele deu um passe primoroso pro Escobar na esquerda, que cruzou, deu o passe pro Moisés, fez o segundo gol do Santos. Santos 2, Remo 0. Santos, com essa vitória, é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos trazer para você rapidinho a classificação. Aí depois, claro, vamos já trazer as notas dos jogadores. Eu não acompanhei o jogo, tá? Mas acompanhei os melhores momentos. Mesmo assim, eu vou trazer aqui para você notas do jogo. E até agora, com o Santos, com o Cuca e também com Lucas Veríssimo e Luan Pérez formando a dupla de zaga, o Santos não tomou gols. Isso mesmo, não tomou gols. Depois daquela derrota diante do Inter por 2-1 em plena Vila Belmiro, e onde que caiu o técnico Juan Pablo Voivoda, o Santos, agora depois que ter demitido o técnico argentino, o Santos agora tem o Cuca como técnico, e o Cuca agora tem a grande missão de pelo menos tirar o Santos nessa rabeira que sabemos, é claro, se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. O Santos é o 12º colocado, né? Aliás, 13º com 10 pontos ganhos. Pega o Flamengo no próximo domingo, agora, né, domingo de Páscoa. O jogo será às 5h30 da tarde. Vamos trazer, claro, detalhes dessa partida e muito mais. Neymar não joga, tá? Foi expulso, na minha opinião. Além de ter sido um dos melhores em campo, o destaque do jogo, ele acabou sendo expulso depois do jogador do Remo fazer 3 faltas seguidas. E onde que aí, pra mim, eu acho que foi injusta. Mas também, pô, o Neymar, se ajuda, né? O Neymar, ele é um gênio? É. É um grande jogador? É um grande craque? Sim, com certeza. Embora eu discordo dos números que falaram do Neymar na seleção, que é o maior artilheiro da história da seleção, é mentira. O maior artilheiro da história da seleção até agora é o Pelé. Pelé, em 114 jogos, fez 95 gols, tá bom? Com a camisa da seleção brasileira. Não vai na onda da FIFA, porque a FIFA não sabe nada. Considera só jogos oficiais. Só que outros jogos também que ela permitiu contra, vamos lá, Inter de Milão ou contra Combinado, Vasco e Botafogo, esse negócio todo assim, na época ela permitia amistosos. Pelé não fez 77 gols, ele fez 95 gols, tá? Fez 77 gols em jogos oficiais, em jogos também não oficiais, outros amistosos que também conta e que também vale, tá? Fez mais 18, totalizando 95 gols marcados, tá? Então, Neymar, ele é o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira, tá? É o segundo, não o maior artilheiro, só considerando em jogos oficiais. E se o Neymar jogasse contra a Barcelona, ou se tivesse um amistoso contra um clube brasileiro, se ele jogasse e marcasse gols, e aí? Também não ia valer os gols do Neymar? Só gols em jogos contra seleções? Desculpa, pra mim há uma errata enorme na minha humilde opinião. Por mais que pouco, se for discordar, não faz diferença nenhuma, é minha visão, porque eu acompanho futebol há muito tempo. Eu acho que os números são importantes. Muita gente fala, não, números não são importantes não. São sim. O Neymar é um baita jogador, tá? É um jogadoraço. Mas desculpa,
Ele não é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. O maior artilheiro da história da seleção brasileira é o Pelé. Ele marcou 77 gols em jogos oficiais e não oficiais, mais 18, totalizando 95 gols. Se o Neymar passar esses números aí, eu já considero, claro, com certeza, aí sim, o maior artilheiro da história da seleção. Se ele marcar mais de 95 gols, números feitos por Pelé. Se não fizer, para mim o Pelé é o maior artilheiro da história da seleção. E uma hora eu vou provar para vocês, numa revista Placar que eu tenho de muitos anos, que eu vou provar aqui que o Pelé, ele é o maior artilheiro. E não o Neymar, como a mídia, que poucos, acho que são fracos para estudar, para saber melhor do futebol, atualizar melhor do futebol, e achar que o Neymar é o maior artilheiro da história da seleção. Ele tem 79 gols, o Neymar Júnior. O Neymar, se for passar o Pelé, tem que marcar mais 16 gols. Mais 16 gols? 16 gols. Ou 15 gols. Aliás, 16 gols para passar o Pelé. Tá? Se ele fizer chegar aos 96 gols, maravilha. Aí eu falo que o Neymar, sim, é o maior artilheiro da história da seleção, tá? Mas, portanto, ele é, para mim, o Pelé, essa marca expressiva do Pelé. Embora são jogadores que fizeram a história do alvinegro mais famoso do mundo. Bom, então vamos agora mudando o assunto. Então, falar de números, falar do Pelé, do Neymar, de história da seleção brasileira, tá bom? Vamos lá. O Santos venceu o Remo por 2-0 com gols de Tassiano. Tassiano que abriu o placar no primeiro tempo, numa bela assistência de Neymar. Vamos trazer para você aqui. Vamos lá. Trazer para você aqui vamos lá, o Tassiano fez 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Moisés fez o segundo gol. Claro, tudo com participação de Neymar, tá? No primeiro gol, Neymar deu um passe, um lançamento para o Tassiano, que estava dentro da grande área. Lançou a bola com a perna esquerda e ali acertou. E, claro, a bola chegou na medida por Tassiano, que dominou, ajeitou e chutou, mesmo caindo no chão, no canto do goleiro do Remo. Santos abrindo o placar 1-0 contra a equipe do Remo. Depois o Santos chegaria ao segundo gol do lance de uma jogada que o Neymar puxa o contra-ataque, ele dá um passe no lado esquerdo pro Escobar, que recebe a bola, avança e cruza rasteiro para o Moisés, e aí o Moisés acaba marcando o gol e fazendo o segundo gol do Santos. Aí a bandeirinha anulou o gol, assinalando impedimento, mas depois o VAR foi ver o lance, o VAR foi consultado, e aí depois o VAR viu que o Escobar estava atrás da linha da bola quando recebeu de Neymar. Então, pela jogada, gol legal, tá? No começo da jogada, o Escobar deu o passe, que deu assistência no gol do Moisés e acabou saindo o segundo gol do Santos, o gol da vitória, decretando a vitória do Santos por 2-0. O Santos é o 13º colocado com 10 pontos ganhos, empatado com o Vitória da Bahia. Então, o Santos, no próximo jogo, enfrenta o Flamengo. Não vai contar com o Neymar Júnior, que levou o terceiro cartão amarelo, está fora. E também o Rony, que também levou o terceiro cartão amarelo, também está fora. Muitos falaram que o Gustavo Henrique estava pendurado, só que o Gustavo Henrique estava com um cartão amarelo. Então ele recebeu o cartão amarelo hoje, mas não foi o terceiro, e sim segundo cartão amarelo, o Gustavo Henrique. Então o Gustavo Henrique não estava pendurado, ele estará no jogo contra o Flamengo no próximo domingo. Sem o Neymar, sem também o Rony. Gabigol é dúvida para o jogo, tá? Gabigol é dúvida.
há uma pequena possibilidade dele jogar essa partida. Mas claro, vamos trazer para você, claro, nos próximos dias as informações. Vamos falar muito mais. E também, claro, vamos falar de Neymar amanhã. Amanhã é um vídeo dando minha opinião sobre o Neymar Júnior, que não joga contra o Flamengo e provavelmente não joga na quarta-feira, na estreia do Santos na Copa Sul-Americana, no Equador, contra o Deportivo Cuenca, tá? Na quarta-feira, o jogo parece que vai ser às 9, não sei se é 7 horas da noite ou 9 da noite. Vamos trazer, claro, nos próximos dias informações sobre esse jogo contra o Deportivo Cuenca, que o Santos estreia na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, tá certo? E nos jogos da Copa do Brasil estão definidos, tá? Antes de trazer as notas do jogo, Santos e Coritiba, Vila Belmiro, na Copa do Brasil, na próxima fase, terceira fase da Copa do Brasil. Santos e Coritiba, primeiro jogo na Vila Belmiro, 7 horas da noite, 7h30 da noite, na Vila Belmiro, dia 22 de abril. E o jogo da volta será dia 13 de maio, jogo da volta no estádio Couto Pereira, em Curitiba, também 7h30 da noite, jogo do dia 13 de maio, tá? Esses jogos serão duas quartas-feiras, mas claro, 22 de abril e 13 de maio. Santos e Coritiba na Vila Belmiro, dia 22 de abril na Vila Belmiro, às 7h30 da noite, 19h30 no horário de Brasília. E também o jogo da volta entre Coritiba e Santos pela Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil, jogo no estádio Couto Pereira, em Curitiba também, só que o jogo será dia 13 de maio, o jogo será na quarta-feira à noite, às 7h30 da noite, 19h30 no horário de Brasília, tá bom? Bom, notas aos jogadores. Santos 2, Remo 0. Vamos trazer para você notas da partida de Santos e Remo. Santos que venceu por 2-0 a equipe do Remo. Vamos trazer para você aqui as notas do jogo. Vamos trazer para você aqui as notas da partida. Vamos lá. Gabriel Brazão, nota 6, tá? Pouco trabalho contra o ataque do Remo, praticamente só foi exigido em uma finalização de Gabriel Tagliari. Deu um susto ao rebater um chute de fora da área, mas foi salvo por Lucas Veríssimo, que aliás melhorou muito a zaga do Santos, trouxe uma segurança muito grande na zaga do Santos. Então nota 6 para o Gabriel Brazão. Igor Vinícius, nota 5,5, tá? 5,5 para Igor Vinícius, que ficou devendo ofensivamente com erros em passes e tomadas de decisão. Teve pouco trabalho na defesa, já que o Remo concentrou as jogadas pelo lado esquerdo da defesa do Santos. Então, regular, nota 5,5 para Igor Vinícius. Apesar que agora ele tem a tendência que ele melhore cada vez mais, porque agora com o Lucas Veríssimo na zaga, o sistema defensivo do Santos melhorou até agora. Com o Cuca em 2 jogos não tomou gols. Isso é o mais importante. Embora o Santos não teve uma atuação brilhante, mas o time do Santos foi mais efetivo do que a equipe do Remo de Belém do Pará, fazendo os 2 gols que lhe deram a vitória do Santos por 2-0. Lucas Veríssimo, claro, melhor em campo, nota 8. Partida segura do zagueiro que tomou conta da posição do Peixe. Muito bem, tanto pelo chão quanto nas jogadas aéreas. Então, por isso que o Santos melhorou bastante, né, a questão do sistema defensivo, que estava sendo muito questionado. E quando era o técnico o Juan Pablo Vojvoda, a defesa tomava muitos gols. E agora com o Cuca, embora o futebol não é lá aquelas coisas, mas o time, se não joga na técnica, demonstra jogando na vontade. Então o Santos, esse é o Santos de Cuca, que é um time que pelo menos ataca na hora certa e adianta suas linhas na hora certa, e quando tem que abaixar suas linhas recuando para que não deixe que o adversário tenha espaços para criar jogadas, aí o time abaixa suas linhas para dificultar que o adversário não chegue ao gol do Santos. Então nota 8 para o zagueiro Lucas Veríssimo, tá? Trouxe uma segurança muito grande na zaga do Santos Futebol Clube. Luan Pérez, junto com o Lucas Veríssimo, teve uma nota boa, tá? 7,5. 7,5 para o zagueiro Luan Pérez,
tem crescido em campo desde que passou a reeditar a dupla de zaga com o Veríssimo. Jogo sem sustos do defensor, ou seja, não comprometeu durante a partida, tá bom? Então, Luan Pérez, nota 7,5, teve uma boa atuação, graças a que agora tem um bom zagueiro de verdade, melhor que o Zé Ivaldo, melhor que o Adonis Frias, na minha opinião, tá? E são jogadores que, por enquanto, não traziam muita segurança à zaga do Santos. E o Lucas Veríssimo conseguiu trazer o que faltava na defesa santista. Escobar, lateral esquerdo, participou na assistência do segundo gol do Santos, no gol do Moisés, nota 6,5, tá? Assim como o Igor Vinícius, errou muito no ataque, no entanto, teve mais trabalho defensivo, principalmente contra a Aleph Manga, e se redimiu ao dar uma assistência para o gol de Moisés. Então ele poderia ter uma nota 5,5, então a nota do Escobar, nota 6,5, poderia até receber um 7, se tivesse jogado um pouco mais, mas ele vai receber uma nota 6,5, o Escobar, tá certo? Então, ele se redimiu com assistência no lance do segundo gol do Santos, no gol do Moisés. No meio-campo, o Oliva, nota 7, jogou muito bem, tá? Esteve bem na marcação, mas faltou qualidade para ajudar na armação de jogadas. Não deu para acompanhar o jogo, mas eu imagino que ele jogou muito bem, porque ele é um bom jogador, tá? Eu vi a atuação dele contra o Cruzeiro, jogou bem demais. Então eu acho que ele vai crescer muito, né, o próprio Oliva, tá? Então ele esteve muito bem na marcação, mas faltou mais qualidade para ajudar na armação de jogadas. Só isso que faltou, mas a marcação ele foi muito bem. Nota 7 para o Oliva, que jogou muito bem. Robinho Júnior, né, nota 5, pouco tempo em campo, né? Aliás, sem nota, tá? Sem nota pro Robinho, porque não dá pra você, talvez, assim... Eu não vi o jogo, mas também não dá pra avaliar quando o jogador entra poucos minutos, não tem como ele produzir o seu melhor dentro de campo, tá? Gustavo Henrique, que não está suspenso, tá? Tinha saído a informação que ele estaria suspenso também, tinha recebido o terceiro cartão amarelo, mas o Felipe Camargo pediu desculpas aos telespectadores que estavam acompanhando de olho no peixe, dando a informação de que o Gustavo Henrique não recebeu o terceiro cartão amarelo. Então, jogará contra a equipe do Flamengo no próximo domingo, na sequência do Santos no Campeonato Brasileiro. E de lá do Rio de Janeiro, o elenco, a delegação santista, acredito eu, como manda a programação, viaja para o Equador. Gabriel Bontempo, nota 6,5, tá? Aliás, vamos lá, Gustavo Henrique, ele foi muito bem na parte defensiva, com alguns desarmes, mas foi mal com a bola no pé. Perdeu uma bola dentro da grande área e contou com a falta de pontaria do adversário para limpar a sua barra. Então ele cometeu um pequeno lampejo aí, o próprio Gustavo Henrique, mas é um bom jogador, pode crescer e evoluir bastante no time agora com o técnico Cuca, que é o titular absoluto no meio-campo do Santos. Gabriel Bontempo, que acabou entrando no lugar do Gustavo Henrique, nota 6,5, entrou para tentar dar mais dinamismo ao meio de campo e deixar Neymar mais livre no comando de ataque. Então, Gabriel Bontempo, para mim, eu acho que se eu sou o técnico Cuca, eu colocaria ele como meia, porque eu acho que ele vai produzir mais. Ele vai conseguir criar jogadas, é um jogador que tem um bom passe, tem muito dinamismo no meio campo, então eu acho que, para mim, o Gabriel Bontempo não pode ser reserva, tem que ser titular no meio campo do Santos Futebol Clube, na minha opinião. Pode ser um meia centralizado que ele vai conseguir produzir bastante. Então, nota 6,5 para Gabriel Bontempo, que entrou no lugar do Gustavo Henrique. O Rony, que não joga também, além do Neymar, que levou o terceiro cartão amarelo. Rony também está fora, não joga. Nota 6, muita correria e entrega em campo, mas ainda falta melhorar tecnicamente para ser mais útil na parte ofensiva. Então, na parte da entrega ele foi bem, mas na parte ofensiva ainda deixa a desejar o Rony. Então, portanto, ele tem nota 6, mas claro, com o decorrer dos jogos ele pode, quem sabe, produzir mais.
Aí no seu lugar entrou o João Schmidt, sem nota, tá? Pouco tempo em campo, sem nota pro João Schmidt. Barreal, nota, não foi bem, tá? Não foi bem, Barreal. Pra mim, eu acho assim... Eu acho assim, na minha opinião, dou nota 4,5, tá? Pro Barreal. Não é o mesmo jogador do ano passado. Precisa melhorar, tá? Ele é um bom jogador? Eu gosto do Barreal, do estilo de jogo dele. Mas só que ele caiu muito de produção. Depois que renovou o contrato, parece que o futebol dele sumiu. Até agora, eu não entendo por que o futebol do Álvaro Barreal sumiu. Então, nota 4 para o Barreal, que não foi bem, tá? Ganhou chance como titular e acabou decepcionando. E também não se entendeu com o Neymar pelo lado esquerdo e pouco acrescentou ao jogo do Santos. Moisés entrou bem, tá? Nota 7,5, jogou muito bem. Entrou no lugar de Barreal e claro, com gol eleva mais ainda a nota, 7,5, tá? Entrou no lugar de Barreal e assim como foi contra o Inter, esteve muito bem. Marcou o segundo gol em boa movimentação para receber passe livre de Escobar, que recebeu o passe, né? No lado esquerdo, o Escobar recebeu o passe de Neymar, que teve uma participação fundamental, não só no primeiro gol, mas também no segundo gol. Neymar Júnior, nota 7,5, tá? Segue entre bons e maus momentos em campo, ainda tem sido desarmado com muita facilidade, mas também sofreu faltas. Deu passe genial para o gol de Tassiano, também foi decisivo ao dar o lindo passe para Escobar no gol de Moisés. Foi o que eu acabei de frisar aí na jogada do segundo gol do Santos. Então, nota 7,5 para Neymar. O gol, claro, de certa forma, eleva a nota. E também o Tassiano, que fez o gol com assistência de Neymar, nota 7,5. Brigou bastante pela bola, se movimentou para tentar criar espaços na defesa do Remo, esteve bem posicionado no lance do gol. Então, nota 7,5, entregou muito para o time, não é um centroavante técnico, mas é um jogador que tem boa presença de área, boa visão de jogo, uma boa finalização, né? Também sabe fazer gols, e é um jogador também que ajuda muito na marcação, entrega bastante. Então, nota 7,5 para o Tassiano. Saiu o Tassiano, entrou o William Arão, entrou para reforçar o sistema defensivo e a atuação dele foi segura. Nota 6,5, tá? Para o William Arão. Para o Cuca, nota 7, tá? Nota 7. Manteve a base do time, que empatou com o Cruzeiro. Viu, Vojvoda? Não mudasse tanto o time, ó. Olha aí, ó. Segundo jogo, até agora o Cuca não mudou o time. Manteve a base do time, que empatou com o Cruzeiro, mas com Neymar e Tassiano em campo, que foram os responsáveis pelo primeiro gol, sacou o Barreal para a entrada de Moisés. E o atacante fez o segundo gol. Então, está aí, Santos 2, Remo 0, notas aos jogadores, também ao técnico Cuca. O Vojvoda, muitas notas que eu dei para ele, nota 0, né? Porque escalava mal o time, insistia mesmo em mudar o time toda hora. Então aí é complicado, né? Aí é complicado. Acho que, na minha opinião, o técnico Cuca, ele conseguiu melhorar o sistema defensivo do Santos, mas precisa melhorar, claro, a parte ofensiva, tanto o meio-campo e o ataque, para o Santos ser um time mais equilibrado e também que o time consiga manter uma boa regularidade. Bom, gente, foi só isso. Trouxe para vocês aqui a análise da vitória do Santos por 2-0 diante do Remo, notas aos jogadores. E amanhã, claro, gravaria um vídeo especial falando sobre Neymar Júnior, sobre o rendimento dele dentro de campo. E, claro, vamos também já entrar na expectativa do próximo jogo agora contra o Flamengo no Maracanã. Expectativa para o jogo contra o Flamengo no Maracanã às 5h30 da tarde. Não terá Neymar e também o Rony, que receberam o terceiro cartão amarelo. Não jogam contra o Flamengo. E, claro, durante a semana, até no fim de semana, vamos trazer para todos vocês que acompanham aqui no meu canal as informações de Flamengo e Santos
próximo jogo do Santos na sequência do Campeonato Brasileiro 2026. Bom, gente, vou encerrando esse vídeo. No próximo vídeo eu volto, claro, para gravar, para dar a minha opinião sobre Neymar Júnior, que foi destaque nos 2 gols do Santos, na assistência do gol do Tassiano e na participação no segundo gol, em que ele deu passe para o lado esquerdo para o Escobar, que avançou e depois cruzou rasteiro para o Moisés finalizar dentro da grande área, no canto do goleiro do Remo, fazendo o segundo gol do Santos. Tá certo? Então, esse foi o vídeo, análises, notas aos jogadores. Santos 2, Remo 0, gol marcado pelo Tassiano no primeiro tempo e o segundo gol marcado pelo Moisés no segundo tempo, finzinho, perto do jogo chegar ao seu final, ele acabou fazendo o segundo gol santista, gol que deu a vitória ao Santos e que por enquanto o time começa a se afastar do Z4. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.